Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, esse é o programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. No programa de hoje, o pastor Hernandes Dias Lopes estará tratando do seguinte tema: para onde olhar no momento de crise? Eu creio que esse programa vai ser da mais alta importância para você. Todos nós sabemos o que é passar por uma crise, passar por uma dificuldade, por um momento de aperto e de angústia. O mundo é marcado por isso. Todos nós gostaríamos que o mundo fosse um mundo de paz, de tranquilidade, onde não houvesse problema, onde não houvesse opressão financeira, problemas de natureza física, problemas de saúde. Mas, infelizmente, a realidade é outra. A crise nos cerca a todo momento. Crises de nível nacional, estrutural, social, crise financeira, crise pessoal, crise de identidade, crise existencial. O ser humano é marcado pela crise. A grande questão é: para onde olharemos? Onde encontraremos socorro? Enquanto muitos buscam soluções alternativas no álcool, no sexo, no dinheiro, às vezes no suicídio, na droga, na violência e tantas outras coisas, o cristianismo nos oferece o Deus Criador de todas as coisas como aquele a quem nós podemos contemplar e a quem podemos recorrer. No programa de hoje, o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar a respeito de olharmos para cima, para Deus no momento de crise. É isso que nos preocupa mais. A maior angústia na crise é saber para onde olhar. A palavra de Deus nos traz a solução e nós esperamos que no programa de hoje você encontre direção, alívio, orientação e conforto para sair da crise, olhando para Deus, olhando para cima. Com o pastor Hernandes, já já. A crise é uma palavra de ordem na vida contemporânea. A crise na política, a crise na economia mundial, a crise de relacionamentos internacionais, a crise na religião, a crise na família, a crise no seu coração. Hoje eu quero tratar sobre este assunto, para onde olhar na hora da crise, e vamos conversar à luz de Isaías 6, de 1 a 8. O profeta Isaías estava vivendo um grande drama na sua vida. O rei Uzias, depois de um longo e próspero reinado, estava morto. A nação estava de luto. O desespero tomou conta do povo. E nesse momento, o profeta também entrou em crise. Havia uma crise na sua nação. Primeiro, havia uma crise financeira. Os ricos ficavam mais ricos e os pobres mais oprimidos. Havia uma crise moral, de inversão de valores, chamavam luz de trevas e trevas de luz. Havia uma crise política, o trono estava vazio. A nação estava de luto. Mas havia uma crise espiritual. O povo de Israel era pior do que os animais irracionais, porque o profeta diz: o boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. A crise estava instalada. A pergunta é: para onde olhar na hora da crise? Talvez você hoje está vivendo uma crise pessoal, uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise na sua vocação, uma crise no seu trabalho, uma crise espiritual. Talvez você está perdido nos labirintos da alma. Você não sabe para onde ir, você não sabe para onde olhar. Pois o texto de Isaías 6 nos mostra uma pista para onde olhar na hora da crise. O profeta Isaías entrou na casa de Deus, ele entrou no templo e olhou para cima. E quando ele olhou para cima, ele viu Deus no seu trono, na sua majestade, na sua santidade. E os serafins diziam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Na hora que a crise assola a terra, na hora que a crise abre as suas asas e oprime o mundo,
Na hora que a crise mostra para você a sua carranca, você precisa olhar para cima, você precisa olhar para Deus e saber que Deus está no trono. Os tronos da terra podem ficar vazios, mas Deus está no trono, soberano, absoluto, reinando, governando o universo, com as rédeas da sua vida em suas onipotentes mãos. Este Deus é soberano e este Deus é santo. Mas em segundo lugar, diz a Bíblia que Isaías, depois de olhar para cima, ele olhou para dentro. E ao olhar para dentro, ele entrou em crise, porque ele reconheceu o seu pecado e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías até então estava distribuindo ais aos bêbados, aos devassos, aos arrogantes, aos idólatras, àqueles que juntavam nas suas mãos poder para oprimir os fracos. Mas agora ele diz: ai de mim. Quando você está na presença de Deus, você reconhece quem você é. Você é um pecador, eu sou um pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A não ser que vejamos Deus na sua glória, nós não veremos quão pecadores nós somos. A não ser que nós tenhamos uma compreensão clara de que Deus é santo, nós não teremos uma visão de quão corrupto é o nosso coração e quão impuro são os nossos lábios. Nós não podemos tratar da nossa doença sem termos um claro diagnóstico de quem nós somos. Nós somos pecadores e nós carecemos desesperadamente da graça de Deus. Você não pode salvar a você mesmo, sua religião não pode salvar você, suas obras não podem salvar você, seus méritos não podem salvar você, nenhum ser humano pode salvar você. Você depende total e exclusivamente da graça de Deus, porque você e eu somos pecadores. Mas diz a Bíblia que na hora da crise, o profeta Isaías olhou ao seu redor e percebeu que o problema não era apenas estrutural. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A estrutura à sua volta está corrompida porque o seu coração é corrompido, porque o meu coração é corrompido, porque o coração do ser humano é corrompido. As estruturas políticas, econômicas e sociais são opressoras porque o coração do homem está tomado pelo pecado. Então Isaías olha à sua volta e percebe que aquilo que acontece com ele acontece também com as pessoas à sua volta. Não há esperança nas propostas políticas, não há esperança nas propostas econômicas, não há esperança nas propostas sociais, não há esperança nas escolas psicológicas, não há esperança na psicologia de autoajuda, porque nós somos um ser corrompido e vivemos no meio de um povo corrompido e não há esperança para o homem nele mesmo. É por isso que o profeta então recebe de Deus uma grande bênção. Uma brasa é tirada do altar e toca os lábios do profeta. Diz: eis que a brasa tocou os teus lábios e os teus pecados foram tirados, cancelados, perdoados. A não ser que você também encontre perdão em Jesus Cristo, você não superará a crise que assola o seu peito. Você pode ter dinheiro. O profeta Isaías era um homem palaciano. Ele vivia nas altas rodas da nação. Você pode ter amigos, você pode ter sucesso profissional, você pode frequentar os melhores restaurantes da sua cidade, você pode vestir as roupas mais chiques das lojas mais granfinas, você pode fazer viagens paradisíacas, você pode conhecer o mundo, você pode ter uma enciclopédia na sua mente, ser uma cultura ambulante. Mas isso não vai aliviar a sua consciência, isso não vai trazer paz para o seu coração. Você pode frequentar a igreja, você pode ser muito religioso, mas essa crise vai como chicote vergastar a sua alma, assolar o seu peito. Você precisa, da mesma forma, receber
esta brasa viva do altar de Deus, que toca os teus lábios, que toca o teu coração, que toca a tua vida, que transforma o teu viver. Você precisa do perdão de Deus. Mas finalmente diz a Bíblia que depois de olhar para cima e ver Deus na sua glória, na sua santidade, depois de olhar para dentro e ver o seu pecado, depois de olhar para fora e perceber que a estrutura estava toda corrompida, agora, depois de receber o perdão de Deus, Isaías olha para fora e ele escuta um chamado: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. De um homem desesperado que entra na casa de Deus, ele sai perdoado, restaurado e comissionado para ser voz de Deus ao mundo, às nações. E eu quero agora dizer para você que Deus pode levantar você, perdoar você, restaurar você e usar poderosamente a sua vida para você ser um embaixador de Deus, para você ser um pregoeiro de boas notícias, para você anunciar para as nações que há esperança em Jesus Cristo, que a vida plena em Deus, que a vida faz sentido quando você conhece a Deus como Deus da sua vida e da sua história. Para onde olhar na hora da crise? Talvez você esteja olhando para dentro de você e encontrando apenas desespero. Talvez você esteja olhando ao seu redor e colhendo apenas decepção. Agora eu quero encorajar você, olhe para cima, olhe para Deus. Ele está no trono, Ele reina, Ele governa. Há esperança, há saída para a crise, há saída para os seus pecados, há saída para a sua família. Deus pode escrever um novo capítulo na sua história a partir de agora. Entregue a sua vida para Jesus, confia nele, receba-o como seu Senhor e como seu Salvador, e você terá vida eterna, e você terá paz, você terá vida plena e abundante para a glória de Deus. Eu quero orar em seu favor. Onde você estiver, ore comigo neste momento. Deus querido, eu quero te dar graças pela tua palavra, porque é uma porta de escape para a crise. E eu quero te louvar porque em Jesus Cristo eu posso receber esta vida plena e abundante. Aplica, portanto, Senhor, esta palavra a todos os corações que nos assistem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida, e se Deus nos permitir, nós estaremos de volta no próximo domingo, neste mesmo horário, neste mesmo canal, para trazer mais uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Nós abordaremos o tema a restauração da família. Gostaria de pedir um favor a você. Ligue para os seus amigos, para os seus parentes, e informe a eles o novo horário, o novo dia, o novo canal do nosso programa e, esperando de Deus, uma mensagem para o nosso coração.